como eu conversava direto com o representante, então eles me indicavam para muita gente. Então, tipo assim, eu nunca tinha prospectado cliente antes. Não tinha Uhum. prospectado cliente antes. Só que a realidade do mercado mudou. A realidade do mercado, pelo menos de estampa, agora não é a mesma coisa de quando eu comecei na época de antes da pandemia. Assim, o mercado ele tá um pouco diferente. Aí eu voltei do Brasil e comecei a pegar umas coisas do Instagram de novo, comecei a pegar uma coisa ou outra de estampa, mas o trem não tava girando, a coisa não tava indo, e eu não entrava na minha cabeça esse trem de prospecção, porque eu nunca tinha feito isso. Fala galera, sejam bem-vindos ao podcast Vida de Ilustra, onde eu entrevisto alunos e alunas do Ilustra S.A. que passaram a ter trabalhos constantes com ilustração. E hoje tem um caso um pouquinho diferente aqui para vocês, né? Um caso de uma pessoa, de uma aluna, que aplicou o que a gente traz no curso em outra área. Né? Ela aplicou o Ilustra S.A. em outra área e começou a ter resultados. Então, seja muito bem-vinda, Renata Kemp. Tudo bom, Renata? Tudo bem? Olá, pessoal. Tudo ótimo, é um prazer ter você aqui. E conta para o pessoal um pouquinho, então, como que surgiu o desenho e a ilustração, em que área que você atua. Conta um pouquinho da tua história aqui para o pessoal te conhecer. Você fala de onde? Eu sou de Divinópolis, Minas Gerais, uma cidade pertinho de BH, no interior, assim, de Minas. E, cara, vou começar lá dos primórdios, né, para o pessoal entender, assim. Eu comecei nessa parte de estampa, foi na época da faculdade, assim, que eu fiz design de moda. Cursei Uhum. design de moda e que, assim, nunca desenhei antes, não tinha aptidão para isso, nunca me interessei por esse universo, assim. Aí um belo dia, nada me interessava de faculdade, eu falei assim, vou fazer design de moda, achei interessante, achei legal, não tinha conta, não tinha matemática, não tinha nada, é por aí que eu vou. Foi bem aleatório. E Mais ou menos gostei foi assim que eu muito. escolhi publicidade, tá? Foi desse jeito também? Aham. Cara, é tranquilo, não preciso fazer cálculo, não vou precisar usar o logaritmo, então tá ótimo. Exatamente isso que eu pensei. Não preciso de ler 20 livros, que eu ia fazer direito antes. Aí, tipo assim, eu tinha passado da faculdade de direito, porque a minha família, a maioria é advogada, e meu pai virou pra mim e falou assim: cara, não vai não, porque você não gosta de ler, você não gosta disso, você vai procurar outra coisa pra você fazer. Foi aí eu passando na rua, vi um folhetinho de design de moda, eu falei, interessante. Aí eu caí de paraquedas no curso, eu fiquei, tipo, apaixonada. E nessa Legal. época, assim, eu fui para todas as áreas, assim. Eu fui para a área de estilo, né, que era o do curso, assim. Então eu comecei a trabalhar com modelagem, essa parte mais de estilo, só que aí chegou as matérias de desenho. E eu comecei a Uhum. me encantar muito para essa parte de desenhar, assim. E foi o que eu mais gostava de fazer na faculdade, era a parte do desenho. Aí no final do curso, e dentro do curso eu fiz várias coisas de estilo, só que, tipo, eu trabalhei como estilista e não gostava muito, não. Aí no final da faculdade, eu decidi abrir uma estamparia. E tipo assim, cara, as coisas foram muito. Foi muito de paraquedas também. Eu não sabia o que, que era nada. Eu simplesmente aluguei um espaço, comprei uma prensa de sublimação é, e fui fuçar no Photoshop, porque eu não sabia fazer estampa, não sabia abrir. Na época eu não tinha curso. Quanto hoje também não Uhum. tem muito curso. Então, Em que ano que foi isso, foi Renata? 2012. Uhum. Uhum. Logo que eu saí da faculdade, assim. Aham. Aí eu lembro que eu comprava aquelas que tinha folhas prontas de sublimação, você comprava a estampa pronta e estampava. Aí eu fiquei na estamparia um tempo, acho que foi uns 2 anos, assim. Só que aí chegou uma hora que eu ficava mais na parte administrativa, tipo, Uhum. administrando mesmo, e eu não fazia mais estampa, porque não dava mais tempo. Sim. Aí eu tinha que tomar uma decisão. Ou eu crescia, porque eu precisava de comprar maquinário, comprar coisa, não estava dando mais. Ou eu ia fazer o que eu gostava de fazer, que era desenhar, que foi o Uhum. que era o que eu queria fazer. Aí eu decidi fechar a estamparia, só que aí eu fiquei um tempo trabalhando com uniforme, e eu vi que essa parte de produção realmente eu não gostava de fazer. Assim, eu detestava fazer essa Ficou só a parte. produção quase, né? Quando foi Só pro produção, uniforme. Uhum. só. Aí, tipo assim, nossa, eu detestava essa parte, porque não é o que eu gosto de fazer. Eu não gosto dessa parte administrativa, eu não sou muito boa para essas coisas. A gente que é criativo não Uhum. é muito bom para essas coisas. E nessa época, tipo assim, eu continuei desenhando, de hobby mesmo, fazendo os meus desenhos, pintando, E o que que você desenhando. desenhava? Que temas que você gostava de desenhar? Quando você Eu sempre fazia pra gostei, você, assim, né, por hobby? eu sempre gostei muito de desenhar floral,
animais, coisas de animais, assim. Eu desenhava, tipo, personagens, mas, assim, muito ruim, tipo, péssimo. Às vezes eu desenhava croquis também, que eu desenhava, gostava de desenhar na época. Aí teve a história da Camp também, que antes da estamparia teve a Camp, que eu lembrei agora, a Camp foi antes. Antes O que que é a deu. No Camp? último. Camp é meu nome artístico, Camp não é meu sobrenome. Eu até comentei com Ah, você tá. antes. No último ano da faculdade, a gente teve uma matéria que a gente tinha que criar uma empresa. A Uhum. gente tinha que criar uma empresa do zero, com conceito, com logo e tudo. Aí eu criei a Camp, que era uma marca de t-shirt, de camisas com estampas alternativas. E eu coloquei o nome de Camp, que Camp é o nome de um grupo social da Europa que usam roupas espalhafatosas, usa muito chapéu, então casava muito com o conceito da empresa. Inclusive, a minha tatuagem, essa daqui, é a primeira logo da Camp, É um que chapéu, né? foi uma cartola, que é uma É uma cartola cartolazinha. isso. Usei Imagina muito se é tempo. outra coisa, sei lá, é um pato. Eu falei, é um chapéu, né? Numa É uma, tatuagem. Ainda uma bem que... cartola, tá dando pra ver. Legal. Aí eu criei a Camp, antes de abrir a estamparia. Eu criei realmente, a Camp realmente foi pro mundo, assim, abri, criei a Camp e tal, só que na época eu não tinha experiência de nada, eu não tinha experiência de marca, não tinha experiência de produção, e não tinha experiência de nada dessa parte de confecção. Aí acabou que financeiramente, assim, não deu certo, porque eu não soube administrar direito no final da faculdade, TCC, aí, tipo, eu decidi não ir pra frente. Aí que eu abri a estamparia, depois disso. Uhum. Mas aí eu decidi largar o uniforme e falei, cara, eu vou me dedicar 100% à estamparia, que é o que eu gosto de fazer. Que é o que eu amo fazer, porque eu gosto de desenhar e é o que eu quero fazer. E eu queria algo que dependesse exclusivamente de mim, que eu não dependesse de várias pessoas. Algo que pudesse ser só eu fazendo e que eu tivesse o controle, porque eu gosto de entregar algo bem feito para o meu cliente, certinho, Uhum. 100%. E eu dependia muito de costureira, passava raiva e cortador, e aí eu prometi uma coisa de um prazo, aí eu tinha que atrasar prazo porque a costureira me entregou tudo errado. Eu falei, cara, eu não quero mexer com isso na minha vida. Tem gente que tem habilidade, eu não tenho. Eu vou fazer só Uhum. estampa. Aí, nessa época, minha mãe tinha uma escolinha aqui perto de casa e tinha um cômodo separado assim, tipo uma loja que ficava meio do lado ali, da escolinha. Eu falei assim: ah, vou montar meu estúdio ali. E eu fiquei por alguns meses que eu não lembro, acho que foi uns 8 meses, assim, isso foi 2016. Só que, tipo assim, igual eu te falei, não tinha feito curso, eu sabia o básico de Photoshop, e na época eu não sabia fazer rapport, eu não sabia um monte de coisa, assim. E eu queria muito aprender. Então, como eu tinha decidido, não, eu vou para essa parte de desenho manual, de estamparia mesmo, falei, não, então tá. Aí eu fui, só que eu fazia muito Uhum. serigrafia, painel infantil, essas coisas assim, de estampa que eu fazia. Eu não fazia muito estampa para moda feminina, igual esse tipo de estampa que eu faço hoje, assim, porque eu não, e eu tava buscando uma forma de aprender. Não tinha curso, não tinha vídeo no YouTube, tipo, não tinha nada. E eu falei, o que que eu vou fazer? Porque eu preciso de alguma forma entrar no mercado e eu preciso de aprender. Foi aí que, do absoluto nada, apareceu uma oportunidade de ir para uma estamparia, trabalhar como fixo. Aí na Não região era algo mesmo? aqui em Divinópolis mesmo. Uhum. É uma estamparia pequena, assim. Só que, tipo assim, eu sempre trabalhei como freelancer, né? Então, assim, trabalhar de fixo, horário, eu relutei muito. Mas eu falei assim, eu preciso de fazer isso para eu poder aprender e para eu poder entrar no mercado. Aí eu fui. Aí eu fiquei 4 meses nessa estamparia, que eu aprendi a parte técnica, eu aprendi tudo lá. Assim, a parte técnica mesmo, Photoshop, montar estampa, dia a dia de estamparia, dia a dia de tudo, assim, eu aprendi lá. Aí chegou uma hora que, tipo assim, 4 meses que eu falei assim, falei, cara, eu preciso ganhar mais. Não tá dando. E era um salário com desconto e não dava pra nada e eu ganhava mais antes. Eu falei, não, eu preciso de fazer alguma coisa. Aí eu comecei a mandar mensagem e perguntar pros vendedores de lá se tinha, às vezes, se eles conheciam gente que precisava de freelance, que eu tava fazendo freelance de estampa e tal. Eu comecei a abrir a boca pra falar pras pessoas, né? Uhum. Aí eu consegui fechar um freela com uma estamparia que estava abrindo aqui em Divinópolis. Ele estava abrindo estamparia, comprando umas máquinas e tal, e fiz umas estampas para ele. E ele gostou muito das minhas estampas. E me chamou para começar a trabalhar com ele no setor. Só que assim,
ele estava abrindo a estamparia, ele não tinha experiência com essas coisas, e eu basicamente entrei para abrir o setor. Uhum, E uhum. assim, morrendo de medo do fundo da minha alma, porque eu ia gerenciar tudo, eu que ia resolver tudo, e, e assim, eu falei assim, mas vambora, né? Que é o que eu quero crescer nessa área, então vambora, assim. Ele E confiou em foi, você também, né? confiou em mim, falei assim, então, vou entregar o melhor trabalho que eu posso fazer. É, e eu fiquei 2 anos nessa empresa, que foi onde que eu cresci muito, assim, nessa área, porque é uma estamparia que faz serviço para o Brasil inteiro. Uhum. E era eu que conversava com os representantes, conversava com as empresas, e era eu que fazia tudo, contratava pessoas nessa parte de design, é mais ou menos uma parte de direção de arte, assim, só que eu fazia a parte das coleções também. Então, eu aprendi demais, cara. Foi a época que eu mais Imagina, aprendi, né? assim. Mão na massa mesmo, né? Na, assim, na dificuldade mesmo, mas foi na época que eu mais aprendi, assim. Aí, nessa época, eu conheci a Klaus Kahla, não sei se o pessoal Uhum. conhece, que Sim. ela mexia com a estampa. Aí eu fui fazer o curso dela lá em Belo Horizonte. O que era para me dar um boom, eu dei uma desanimada desse mercado, assim, um pouco. Nossa. Por quê? O que O que aconteceu? era, porque, tipo assim, eu estava muito focada em estamparia manual, fazer arte para farm, Uhum. super deslumbrada com esse mercado e tal, e eu estava indo, né? Só que eu percebi que esse mercado ele tem meio que um teto, assim, Uhum. ele tem um teto. E tem a outra parte não legal da moda, que é uma parte que eu não gosto muito, que eu acho que o pessoal também não sei. Eu não acredito muito nessa parte, que é cópia, essa mexida toda da moda, que a gente sabe que existe, então essa Uhum. parte já me deixava um pouco desconfortável. Aí eu vi realmente a realidade de alguns mercados, tá? Não tô falando que são todos, não tô falando que a moda Sim. inteira é assim. Mas não sei, sabe quando você ficava muito deslumbrado com a coisa e no final, não sei, eu dei uma desacreditada nessa parte, porque igual eu te falei, eu sempre fui da parte de desenhar, de gostar de pintar, eu sempre fui da parte mais artística, não Uhum. tão da moda, vamos dizer assim. Acho que foi por isso que hoje eu percebo que foi por isso que eu dei uma desanimada, porque eu A gosto mais moda da era parte uma artística. forma, a moda era um canal para arte, digamos assim, para você, né? Isso, isso, Tipo, isso, muita gente que vai para arquitetura para desenhar. Acontece isso, muito aluno que vai para arquitetura para desenho. Vou para lá porque lá pelo menos tem dinheiro. Vou na arquitetura, né? O pessoal fala, né? Entendi. isso. Foi basicamente isso, assim. Aí eu percebi muito nesse curso da Clau, porque não foi um curso de estamparia, foi um curso mais, assim, de empreendedor, de criatividade, de explorar mais esse lado criativo. E, Uhum. nossa, me abriu muito a minha cabeça, assim. Mas nessa época eu fiquei perdida. Eu falei assim, e agora? Eu desanimei, mas não desanimei. Só que aí eu continuei, eu comecei a pintar quadros nessa época. Eu comecei a fazer Uhum. pinturas maiores de quadros, eu comecei a desenhar mais, então, assim, eu acabei começando a ir para essa parte mais de desenho, assim, nessa época, mas continuei trabalhando na Manutex, na empresa. Eu não sei nem se eu podia ter falado o nome da empresa. Pode, não tem problema. Alô, um abraço, pessoal da É, Manutex. enfim, todo mundo me conhece nessa parte. Inclusive, eu estava prospectando cliente essa semana depois a gente vai chegar nessa parte, estava prospectando cliente de estamparia, conversei com o representante. Nossa, é a Renata, você trabalhou na Manutex, não trabalhou? Nossa, trabalhei lá, o pessoal falando, o pessoal me conhece até hoje. Que Mas massa. aí, enfim, aí nessa época eu decidi que eu ia abrir meu estúdio, porque eu não queria mais trabalhar para os outros, que eu estava enlouquecendo. E eu estava Uhum. gerenciando tudo, e eu não queria mais essa parte. Eu voltei de novo para aquela outra parte. Falei, cara, eu quero abrir meu estúdio, porque eu vou ganhar mais. Eu já tenho a experiência que eu queria adquirir, eu já tenho meus clientes, e nessa época eu já tinha cliente freela, eu já tinha os meus clientes fora. Aí eu fiz uma doideira de novo e pedi demissão. Uhum. Peguei meu dinheiro, aluguei uma sala, reformei e fui. Doideira Que não, ano que né? foi Enfim, isso? foi 2016, 17, 18, 2019. 19. Tá. 2018. Eu acho que foi 2019. 20, 21, 22. Foi 2019, que eu fiquei 3 anos no estúdio. Foi. Tá. Legal.
Aí eu aluguei uma sala e fui para essa parte de estamparia 100% ainda, né? Que ainda, tipo assim, eu não cogitava a possibilidade, eu não sabia que dava para ganhar de situação, eu não sabia que nada dessas coisas. Para mim não tinha essa não existia essa possibilidade. Uhum. Para mim era estampa e ou se não, fazer a parte de venda de produtos, que foi o que aconteceu um pouco depois. Aí eu fiquei até a época da pandemia. A pandemia foi 2020? Foi, não foi? Março de 2020. Foi. 2020? Isso, aham. Eu fiquei até março de 2020 só com estamparia. Eu tinha parceria com estamparias, então que é o que eu faço hoje. Eu faço muito a parte não só de atender a confecção, porque assim, você pode atender o cliente final, que é uma marca, tipo, por exemplo, sei lá, fazer estampa para farm. Aí você faz uma Uhum. coleção para empresa, ou faz uma ou duas estampas, ou você atende a parte de estamparia, que é geralmente na quantidade, né? Você vende, sei lá, 30, 40 estampas. E às vezes você Uhum. ganha mais na quantidade do que no valor, que é o que eu geralmente faço hoje, assim. Aí eu tinha Sim. parceria com muitas empresas e, e fazia uma quantidade de X de estampas por mês e o pessoal escolhia e comprava. E pegava jobs, assim, de algumas marcas esporádico. Aí veio a pandemia. Aí 70% das empresas que eu trabalhava quebrou e fechou. Caraca. 70%. Não, ficou 2 clientes meus que seguraram as pontas. Tipo assim, Aham. foi muito doido, porque eu não tinha caixa para 2 anos de pandemia. Uhum, Eu uhum. segurei no primeiro ano, até que no primeiro momento até que não foi muito não. Tipo assim, nos 6 primeiros meses até que continuou normal. Aí depois foi indo, uma bola de neve, o pessoal foi quebrando, o pessoal foi parando de pedir, porque quem primeiro que roda é o freelancer, né? Porque Uhum, nessa uhum. situação, o dono da empresa tem que te cortar os gastos e segurar o que tá vendo a empresa. Então, tipo assim, Sim. o pessoal parou de comprar de mim, porque não tinha mercado, porque ninguém estava comprando roupa, ninguém saía de casa. As confeccionistas não confeccionavam nada, então não pedia estampa. Aí a estamparia vendia tecido liso. Então, assim, foi virando uma bola de neve. No primeiro ano ainda segurei, mas aí no segundo ano quase todo mundo quebrou e não vinha mais um serviço de estamparia. Eu cheguei a ficar tipo, quase 5 meses sem faturamento. Caraca. Sem faturamento nenhum, assim. Aí foi nessa época que eu tive que me virar. Eu comecei a fazer coisa para design gráfico e curso online, Uhum, que foi o que segurou as pontas, assim. Eu fazia essa parte de design gráfico para curso, para algumas empresas, uhum. algumas artes com essas coisas de Instagram, e comecei a trabalhar com Instagram nessa época, porque, tipo, conseguia pagar as contas. E nessa época eu lancei minha linha de produto, que eu tive uma linha de cadernos, de diários Uhum. criativos. Aí eu lancei, fiz o site, aí eu vendia os prints no site das minhas ilustrações. Foi nessa época que, assim, eu não tinha muito serviço, eu ficava lá na minha sala. Aí eu fui explorar mais esse lado, assim, criativo, assim, Sim. sabe? Eu quis lançar um curso online de estamparia. Não, fui para muitos lados, Foi assim. tentando vários caminhos, né? Fui tentando vários caminhos, até que a loja ficou um tempo, assim. Só que eu percebi que para eu ter um faturamento bom, eu tinha que vender muito. Uhum. E eu ia cair na mesma questão antes, e eu falei, cara, eu não quero. Então, Tá só assim, produzindo um monte, né? E a parte criativa ia ficar de é, lado. não era o meu propósito, não era o meu sentido que eu queria. Eu falei assim, não vou mexer com isso, assim, para eu ter um faturamento muito bom, eu tenho que vender demais, assim, e tem que ter uma logística Uhum. muito grande. Eu falei, cara, não tô afim. Eu falei, tem que ter uma solução, não é possível. Aí eu continuei meio frustrada, meio pintando, meio nunca achando que isso dá em nada, e continuei fazendo as minhas estampas, que é o que pagava minhas contas. Uhum. Aí, quando que foi isso? Nós estamos em 2023, final de 2021, janeiro de 2022, aí eu não aguentei mais não. Aí eu tive que fechar a sala, por causa de toda essa bola de neve que virou da época que eu não Você estava pagava aluguel. sozinha ou você tinha equipe Eu nesse tava estúdio? sozinha. Sozinha. Eu era sozinha, era só eu. Uhum. Quando eu comecei a cogitar a possibilidade de contratar pessoas, aí veio a pandemia, que foi a época que eu estava Uhum. mais no auge, assim, que eu ia precisar de contratar e começar a crescer, aí veio a pandemia. Aí eu tive que entregar minha sala, porque eu pagando aluguel, tava coisa atrasada. Como eu fiquei 6 meses sem faturamento e já tinha meu capital e já tinha ido embora no ano anterior, quando começou a pandemia, foi uma bola de neve financeira. Enfim, aí eu decidi fechar minha sala, entregar tudo
e voltar a trabalhar na Manutex. Uhum. Porque eu sempre tive as portas abertas lá, porque eu acho que, assim, toda empresa, não só empresa, clientes, a gente tem que deixar as portas abertas e, assim, eu acho isso importante, assim, eu sempre tratei todo mundo muito bem, saí com as portas super abertas, assim, e eu voltei para lá. Porque eu precisava de um fixo. Falei assim, vou voltar para lá. Tava super desanimada com o mercado, tava desanimada com o mercado de estamparia, tava desanimada. Falei assim, eu vou voltar para lá. Uhum. Aí eu fiquei lá por 8 meses. E o ano passado, eu tava muito desanimada com o mercado. Eu falei assim, você quer saber? Eu vou pegar a minha reserva financeira que eu ainda tenho, vender minha moto e vou embora do país. Aí o ano passado eu fui morar 4 meses no Canadá, que eu tenho um primo meu que mora lá no Canadá, que foi onde eu te conheci. Uhum. Que eu Não no tirei Canadá, na internet, né? na internet. Que foi basicamente onde que eu te conheci, assim, porque eu falei assim, cara, eu tô precisando de dar uma reorganizada para ver o que eu quero da minha vida. Aí eu tirei 4 meses sabáticos, assim, praticamente, e fui lá pro Canadá. E foi onde eu fuçando na internet, mexendo na internet, aí eu vi um vídeo seu. O cara, me abriu tanta cabeça que eu falei, existe um mercado que eu não sabia que existia e que eu posso ganhar dinheiro com o que eu gosto de fazer, que é a parte mais artística. É óbvio que a ilustração, eu acho que é no meio do caminho, né, entre Uhum. a parte artística nossa mesmo e essa parte, eu acho que casou bem no meio do caminho comigo, assim, tinha a parte do design, da ilustração, de ter que ter um brief, de entregar aquilo que o cliente precisa, só que com o nosso olhar criativo, assim, né, com Uhum. a nossa veia criativa, assim. E dá dinheiro. E a gente pode viver bem, eu posso trabalhar do jeito que eu quero, trabalhar de casa e tal, que é o que eu gosto de fazer. E foi onde eu te conheci, mas nessa época eu ainda tinha algumas travas, assim, de tipo, será que é possível? Será que vai rolar para mim? Uhum. Será que eu vou dar conta? É mercado internacional, será que eu sou capaz de fazer isso? Porque até então eu desenhava, mas era tipo muito hobby. Uhum. É óbvio que tinha desenho de estamparia, mas é diferente, né? Tipo assim, desenhar flores, desenhar elementos de estampa, montar uma estampa é diferente de você fazer uma campanha de publicidade, por exemplo, né? Sim, sim. É bem diferente. Aí eu fui estudando seu conteúdo, fui estudando as possibilidades e tal. Aí eu voltei para o Brasil no meio de janeiro. Eu voltei para o Brasil no meio de janeiro e voltei para a estamparia. E continuei fazendo as estampas, comecei a pegar alguns outros clientes, só que ainda estava muito parado. Uhum. O mercado ainda estava parado, eu ainda estava parada, e eu sempre fui assim, por mais que eu tive todas essas empresas, essas trajetórias, eu sempre fui mais da parte criativa. E não entrava na minha cabeça que eu tinha que fazer prospecção, que eu era uma empresa, que tinha parte administrativa e que eu tinha que realmente que desenvolver essa parte também. Eu sempre achei que eu tinha que sentar e ficar esperando os clientes virem. Eu nunca fiquei Aham. prospectando cliente, não. De estampa, eu nunca tinha prospectado cliente, porque todo mundo via de indicação. E você estava Tanto da, num polo aí, né? Tem um polo têxtil aí onde você mora, né? E acabava, você é, estava no centro onde as coisas aconteciam na área ali, né? sim. E muito por causa da Manutex, porque a Manutex atendia o Brasil inteiro. Então, e como eu conversava direto com o representante, então eles me indicavam para muita gente. Então, tipo assim, eu nunca tinha prospectado cliente antes. Não tinha Uhum. prospectado cliente antes. Só que a realidade do mercado mudou. A realidade do mercado, pelo menos de estampa, agora não é a mesma coisa de quando eu comecei na época de antes da pandemia. Assim, o mercado ele tá um pouco diferente. Aí eu voltei do Brasil e comecei a pegar umas coisas do Instagram de novo, comecei a pegar uma coisa ou outra de estampa, mas o trem não estava girando, a coisa não estava indo, e eu não entrava na minha cabeça esse trem de prospecção, porque eu nunca tinha feito isso. Foi aí que eu falei assim, vou comprar o Ilustra SA, Uhum. porque eu quero migrar para essa parte de ilustração, que é o que eu gosto de fazer. Eu falei assim, então vou investir nisso, vou estudar, vou começar a estudar, é o mercado do zero, então eu vou começar a estudar direitinho, então vou comprar o Ilustra SA, porque eu gosto muito do seu conteúdo. Falei, então vou comprar o Ilustra SA e vou investir nessa parte. Legal. Aí eu comecei a estudar o curso e falei, cara, por que eu não aplico esse módulo de prospecção na minha área agora? Porque assim, eu não posso simplesmente largar tudo e ficar só por conta de prospecção de ilustração, porque ainda não é algo que paga as minhas contas. Tipo assim, eu Sim. ainda não peguei nenhum job
Eu fiz alguns projetos de ilustração aqui, mas para clientes meus aqui de Joinópolis mesmo, mas eu nunca peguei, tipo, sei lá, job fora, tipo, eu não fui para essa parte ainda. Mas eu comecei a aplicar aqui, nessa parte de estamparia. Mas o que mais me ajudou, assim, foi a parte realmente do mindset, de mudar a cabeça, de assumir, tipo, eu sou uma empresa, é o que eu quero, então eu sou uma empresa, eu tenho que ter CNPJ, eu tenho que voltar a abrir empresa, porque eu tinha fechado a empresa há muito tempo atrás, então eu não estava nessa vibe mais. E eu preciso de fazer as pazes com esse negócio de prospecção de cliente, de venda, porque senão não vai pra frente, não. Aí, vendo os módulos do curso, eu falei, cara, eu vou aplicar. E eu comecei a aplicar nessa parte de estamparia, que é. E eu fiquei surpresa. Eu fiquei completamente surpresa. De 2 meses para cá, eu dupliquei meu faturamento. Caraca, hein? Eu Forte. dupliquei meu Você faturamento. entrou em junho, maio, né? Você é turma 15? Foi na turma 15, foi maio. É, em maio. Foi, É. foi Em maio. cara, em 2 meses duplicou o faturamento. Em 2 meses, dupliquei meu faturamento. E agora que eu tô tendo mais retorno das prospecções, porque assim, né, a gente vai mandando e-mail, vou entrando em contato. Agora que a coisa que eu tô sentindo que tá começando a andar mais, assim. Uhum. Mas eu dupliquei meu faturamento só dos clientes antigos. Eu Uhum, peguei uhum. alguns contatos de alguns novos, mas eu fazendo isso com as pessoas antigas, que eu não fazia há muito tempo. Eu voltei a fazer de novo, eu dupliquei meu faturamento esse mês. Você vê que, às vezes, não é nem tanto o mercado que mudou tanto assim, né? Claro, tem a mudança do mercado, mas às vezes você que estava um pouco deslocada ali, Estagnada. né? É, Não é verdade? Então você deu é. essa chacoalhada, né? Você tinha oportunidades ali do teu lado e você não estava percebendo por achar que funcionava de um jeito, né? Que as pessoas, como era lá atrás, que as pessoas vinham até você, e de repente quando Sim, você se colocou em movimento, o negócio começou a mexer de novo, né? sim. E muito essa parte de venda que eu percebo que dá muita diferença, assim, porque a gente artista, às vezes a gente foca muito, a gente foca muito na parte só técnica, só parte de ilustração, e de que eu preciso melhorar minha técnica. Aí eu ficava nessa paranoia de que eu preciso melhorar meu desenho e preciso melhorar, sei lá, minha estampa, o jeito que eu faço. Só que aí no final das contas eu tinha um monte de produto foda e eu escutava isso 24 horas por dia, tipo assim, nossa, os desenhos são muito fodas, nossa, a arte é muito foda, seu trabalho é muito legal. Mas ficava só nisso, porque eu não Uhum, vendia o uhum. meu produto. E as pessoas, como que a pessoa ia me achar? Óbvio que um outro te acha, mas nossa, é muito Sim, diferente quando sim. você manda mensagem para as pessoas e é legal ver o feedback, fala, nossa, gostei muito do seu trabalho e tal. Eu até fechei uma parceria mês passado que eu fiquei muito chocada e que depois disso que a minha cabeça abriu, assim, de uma empresa lá de Santa Catarina. Eu mandei de forma muito despretensiosa. Eu olhei e falei, gente, será que eu mando? Nunca vai me notar, mas nunca que vai me mas jamais, essa não vai me notar. Eu falei, vou mandar, né? Não, a gente já tem. Aí eu mandei um e-mailzinho, mandei mensagem, e a diretora de arte lá amou minhas estampas, fechei uma parceria com uma empresa muito boa, assim, que eu sempre quis trabalhar, e eu fiquei chocada. Aí depois disso eu falei, a gente tem que tirar a bunda da cadeira e movimentar e fazer essa parte, porque senão a gente fica estagnado. Que legal. Você já tinha feito algum trabalho que você falou lá para Santa Catarina, você já fez algum trabalho aqui para Santa Catarina? Não, nunca tinha feito. Olha só, e era uma coisa Porque que era essa parte distante, né? é muito, porque a parte de estamparia daí é muito boa, assim, são empresas muito Uhum. boas, são empresas muito legais, aí é uma região muito boa, assim, de estamparia. Em Sempre Brusque, quis ali, né? A região fazer. de Brusque, que é a parte forte. Né? Brusque, Jaraguá, toda a região É, aqui é. eu fiquei Que chocada, legal, fiquei cara. chocada. Que demais. Funciona, né? Funciona. Sabe? Funciona. Uma das coisas que eu quis conversar contigo para ver a tua experiência, é exatamente essa parte, que é um outro olhar. Porque o que a gente coloca no Ilustra S.A. é venda, né? É venda para freelancers aqui no caso, né? Eu até tenho isso às Sim, vezes na cabeça de um dia ampliar isso para outras áreas e tal. Mas o foco é a ilustração, que eu acho que é um mercado que precisa mais, né? Eu acho que é um mercado que carece mais essa parte de venda, de marketing, porque nem você falou, o pessoal foca na técnica, né? Que é sim, muito. importante, mas não é o que vai de fato trazer resultado, né? A não ser que Sim, eu acho para que só o trabalho sozinho traga cliente, tem que ser
excepcional, né? Tem Sim, que ser o trabalho por si só se vende sozinho. Mas cara, quem que faz isso? É muito pouca gente, né? É minoria, sim, né? sim, Então é legal ver essa tua experiência em outra área, para ver, cara, é venda. No final das contas, é a conexão com pessoas, é a forma de abordar, sim, né? E é um conhecimento que você aplicando, você aprendendo ele, você aplica para sempre, né? Você não perde isso. Na hora de você sim, vender, digamos, um dia a Renata não quer mais fazer estampa e nem ilustração. A base vai ser a mesma para você se vender, sim, para sim, criar teu nome, por exemplo, de relacionamento, né? sim, Porque assim, só um parênteses aqui, a gente trabalha no Ilustra também a parte de relacionamento com o cliente, dia a dia, né? Eu sim. estava semana passada de férias, viajando, e eu acompanhando o Instagram, e aí tem um post lá que a gente fala sobre o ilustrador de uma editora, colocou lá no comentário, falou assim, ilustrador é o profissional mais difícil que tem para se trabalhar. Aí eu peguei, Gente, mandei uma mensagem para ela no direct, eu falei, você pode me explicar um pouquinho melhor, só para poder ajudar até a galera, né? Daí ela falou que, assim, ó, ela falou, eu tenho uma editora e tem pessoas aqui, ilustradores que não leem o briefing, não dizem como é que está o processo do desenvolvimento da ilustração, atrasam e depois entregam algo totalmente diferente do que a gente esperava e reclama gente, que vai ter que alterar, né? Então, assim, cara, é uma coisa que você tem que tomar esse cuidado, né? Não sim, basta só sim. pegar o cliente, você tem que estar preparado para encantar, para fazer É, ele voltar, né? E isso é é. em qualquer área, cara, isso é em qualquer área, Qualquer coisa. Assim, o que né? me ajudou muito nessa parte foi a parte da Manutex de gerenciar um setor, porque assim, eu tive que aprender, né, eu já tenho assim uma certa desenvoltura com conversar, com relacionamento com as pessoas, eu nunca tive muita Uhum. trava nesse sentido. Mas o que me ajudou profissionalmente foi a Manutex, porque eu tinha que conversar com clientes grandes, empresa top, com representante e saber entender o que o cliente queria para entregar da melhor forma possível, porque assim, uma coisa é a minha arte, é uma coisa de eu pegar uma tela ali, pintar um leão e falar assim, ó, compra se você quiser, e se você não quiser, o problema é seu. Uma outra coisa é uma pessoa vir de uma marca e falar assim, eu quero uma estampa com fundo amarelo com bolinhas vermelhas. Você está sendo um canal de conexão das ideias daquela pessoa para você colocar no papel. Você não tem que Uhum. levar para o pessoal de que não Isso. é a sua arte, você é simplesmente um canal de conexão para aquela pessoa, para você colocar as ideias dela no papel. E, e esse relacionamento com o cliente, isso é muito imprescindível, assim, saber É. conversar, saber lidar com as pessoas, e saber realmente ouvir e entregar o que a pessoa quer, porque é o que você falou, aí você não vai ter alteração, você não vai passar raiva, você vai entregar aquilo que seu cliente precisa e separar bem essa parte do a pessoa artista e o profissional, sabe? Isso. Isso é Porque uma que coisa que você nem. fala e que me ajudou muito também, porque eu misturava muito isso na minha cabeça. Sim. Porque nem assim, você falou ali, a estampa, a empresa vem e fala, ó, a gente quer que a estampa com fundo amarelo e tal. Esse fundo amarelo, para eles pedirem isso para o ilustrador, para o artista, é porque existe um estudo de tendência do que vai estar acontecendo daqui a 1, 2 anos, por exemplo, no mercado de moda. Então, se o Sim, ilustrador acha que fica mais bonito rosa, mas a empresa quer amarelo, tem que ser amarelo. Que quem sim, entende do comércio, da parte de vendas e tendências na moda, é a empresa, não é o ilustrador, né? Na sim, maioria das vezes, claro que tem ilustrador que entende, mas assim, existe um estudo comercial por trás disso. E a mesma coisa acontece no nível infantil. Gente, sim, agora tá bombando o fundo rosa, sei lá. Se você acha que é mais bonito verde e a editora pediu que seja rosa, existe uma linha editorial, existe um porquê da editora pedir isso. Não é porque simplesmente porque quer, né? Então a sim, gente tem que aceitar. O ilustrador sim, ele tem que abrir um pouco mão não, abrir bastante mão desse lado do ego do artista, que nem você falou. Uma coisa é eu desenhar num quadro, pintar um quadro, compra quem quer. Outra é você sim, estar dentro de um projeto de uma empresa que existe um fim comercial, né? sim, Então a gente não é sim, só o artista ali no caso. Aí, cara, o marketing tem poder de decisão e existe sim, o porquê disso, né? E a gente tem que entrar nisso. Então, isso é é uma coisa que diferencia muito a ilustração da arte em si. sim. Assim, acho que é mudar o olhar mesmo, sabe? Tipo assim, a pessoa não vai abrir mão do lado artístico dela. Ela vai continuar sendo artista, ela pode aplicar a arte dela em Isso. outro lugar, igual eu faço as minhas telas. Uhum, Eu uhum. pinto e tal, mas eu faço o que eu quero ali.
Eu, às vezes, faço um Isso. desenho, posto no Instagram, eu não tô abrindo mão do meu lado artístico. Quando eu separei essas caixinhas na minha cabeça, me deu uma paz, porque eu achava também que eu estava abrindo mão e que a pessoa era o meu trabalho, e a pessoa ia falar mal, que a pessoa ia olhar e falar, nossa, a Renata fez isso. Não, a Renata artista é uma, a Renata ilustradora é outra, a Renata design de estampas, a minha empresa, hoje eu falo a minha empresa, antes eu não tinha esse mindset antes do curso, hoje eu falo, não, eu tenho a minha empresa. Então, quando eu Uhum. separei essas caixinhas, nossa, ficou muito mais fácil, muito mais fácil. Tem clareza, né? Clareza ajuda. E, Renata, o que mudou? Assim, você usou a palavra mindset, então vamos usar a palavra mindset. O que o Ilustra mudou? A Renata de antes e depois. A tua percepção, assim, porque você já tem o espírito de empreendedora, já abriu empresa, já trabalhou, já coordenou. Então, o que mudou para você nesse sentido? Eu fiquei muito mais centrada e muito mais assim, eu sei o que eu quero, sabe? Mudou muito meu mindset nesse sentido de eu sou uma empresa, porque antes, por mais que eu tivesse empresa, mas na época da estamparia, sim, porque claramente, né, eu tenho uma estamparia, eu tenho uma empresa de uniforme, eu tenho uma marca de roupa. Mas quando eu fazia estampa, só estampa, eu não tinha muito essa cabeça de tipo assim, eu sou uma empresa. Eu não tinha eu não tinha muito essa vibe, assim. Então eu achava que eu tinha que vender, não achava que eu tinha que fazer nada disso. Eu achava que as pessoas vinham, quem quisesse que comprava, e eu ia fazendo as estampas, quem quisesse que. Eu não tinha muito essa. Como é que é a palavra? Eu não tinha muito essa visão. Uhum. Então, depois do curso, eu fiquei mais centrada, eu consegui traçar um planejamento, igual tem lá dentro do curso, o plano de 6 meses, eu consegui traçar o plano de 6 meses, tanto para ilustração, né, que é o foco que eu quero, tanto para aqui, para a empresa, para estamparia. E Legal. eu ainda, depois do curso, me abriu muito a cabeça também para a parte da arte, que é uma coisa que eu sempre quis fazer, que é vender os meus quadros, as minhas Uhum. pinturas. E eu estou aplicando esse mesmo método, começando, né? Comecei essa semana, a aplicar nessa parte de vender as minhas telas, como arte mesmo, como um artista. Então, assim, eu estou mais centrada, sabe? Que agora eu sei exatamente o processo, eu sei o que fazer, eu não fico pensando assim, será que eu vou ter faturamento mês que vem? Será que eu vou ter coisa mês que vem? Será que eu vou pagar as contas mês que vem? Eu tô tranquila, porque eu sei que vai vir, porque eu tô aplicando um método, porque eu tô prospectando, porque eu sei que eu vou conseguir novos clientes sempre. Uhum. Isso Uhum. traz uma tranquilidade muito grande, porque antes eu ficava assim, esperando, né? Podia ter cliente, podia não ter, porque eu não procurava, eu não fazia nada e eu não movimentava muita coisa. Então agora tô muito mais centrada, tá muito mais organizada a minha vida financeira, da empresa, tudo certinho. Isso é até pessoal mesmo, porque você fica Uhum. mais tranquila, que você sabe que vai vir sempre, você sabe que para vir é só você movimentar e ir aplicando o método e aplicando tudo certinho, e você sabe que vai vir. Então, isso nossa, foi muito bom, assim. Legal. É uma coisa que tá relacionada a dinheiro, mas ao mesmo tempo, assim, essa tranquilidade, né? Isso aí, cara, Não tem um preço. benefício maior, vamos falar assim, menos tangível, né? Mas, cara, é você acordar de manhã. Eu falo muito isso porque durante anos eu acordava com aquele aperto no peito, assim, né? Agora você acordar tranquilo, vou lá para fazer, né? A velha história, fazer algo legal e vindo do trabalho, né? É uma coisa que, cara, é, não tem preço, né? Acho que Não tem. né, uma tranquilidade muito boa. E vamos lá, para quem está começando, que dica você dá? A gente já vai falando na ilustração em si, tá? Mas eu quero ver essa tua parte empreendedora Da como estamparia freelancer mesmo. também. Tá. Porque eu como freela, né? Independente da área, mas o que dica que você dá para quem está começando? Porque eu percebo dois cenários, às vezes, de quem está começando. Assim. Quem, às vezes, Uhum, ainda está numa empresa uhum, e às vezes trabalha de CLT ou está numa empresa e quer migrar para essa parte de freelancer, mas está ali a transição, ou quem às vezes, por exemplo, já tem um cliente ou outro, mas já trabalha para ele, já faz algumas coisas. É, quem já começou, assim, é muito focar um pouco nessa parte de venda também, não só focar na parte
da sua técnica, daquilo que você faz, tanto na estamparia, estudar o mercado, mas assim, eu acho que tem que ser 50-50, sabe? Focar, desenvolver sua técnica, o trabalho, seja na estamparia, seja na ilustração, seja, né, em qualquer área, e focar em estudar essa parte, porque eu sempre tive dificuldade. Eu comecei a estudar finanças, tô conversando com o contador, fluxo de caixa, planilha, e como é que faz venda, como é que é a melhor forma de abordar o cliente, se você tem dificuldade, às vezes, de conversar, de vender, fazer um curso, tipo assim, é importante, porque senão não vai sair do lugar, assim, estudar essa parte de venda. E quem às vezes ainda não pega um cliente ou outro, quem não saiu, é realmente se organizar. Renata, me diz uma coisa agora. Vamos falar de ilustração. Qual o mercado que você quer ir? Como que você está se planejando para isso? Só conta um pouquinho quais são os teus planos na ilustração, de fato, aqui. Fora, separada da estampa, né? Sim. Eu me identifiquei muito com o mercado de embalagens, que casa um pouco com a parte de estampa, né? E publicidade, assim, porque o que eu mais gosto de desenhar, assim, é mais floral, figuras femininas, assim, que eu desenho muito. Então, é o mercado que eu quero, assim, mercado de embalagens e de publicidade. Aí eu estou fazendo o planejamento de 6 meses, né, que tem dentro do curso. Então, eu estou dividindo a minha rotina, assim, entre uma parte do dia eu faço as minhas coisas de estampa, as coisas dos meus clientes. Uma parte do dia eu fico por conta de prospecção, tanto de estampa quanto de ilustração. E mais à noite eu fico para estudar técnica, desenho, estudar as coisas do mercado, como é que eu posso melhorar. Então, eu estou dividindo o meu dia, assim, eu faço as coisas de estampa e estou prospectando cliente. Aí eu já organizei portfólio, né, coloquei tudo no ar, assim, aí agora eu estou realmente para a parte do mão na massa da prospecção de cliente. Que legal. E de ilustração, acho que é isso, assim. E você pensa em fazer transição 100% para ilustração ou você pensa em levar as duas coisas juntas? Que são áreas irmãs, né? Mas qual que é a tua ideia? Então, eu estava até pensando sobre isso esses dias, assim, porque talvez futuramente eu contrate alguém para ficar no operacional da parte de estamparia, na parte de execução das estampas, que é o que eu fazia na época da Manutex, né? Eu fazia um briefing, eu pegava ali a parte eu fazia um briefing ali para a pessoa e ela executava a parte das estampas ali de acordo com o meu briefing, meu direcionamento. Então, eu provavelmente vou ficar com os dois, assim, porque Legal. hoje na parte de estamparia eu trabalho muito com desenvolvimento de book, né? Então eu pego uma tendência, por exemplo, tá usando muito coqueiro desenhado manual. Aí eu vou lá e faço um book só dessa tendência e vendo o book. Eu não trabalho muito com desenvolvimento de coleção hoje mais, assim, eu trabalho mais com essa parte de book. Então eu pretendo levar os dois, mas eu mesmo quero ir mais para a parte da ilustração e deixar a estamparia mais, às vezes, contratar pessoas e delegar, porque chega uma hora que a gente tem que fazer isso, né? Você vai focar na parte criativa, de fato, ali, né? Nas duas áreas daí. Isso. Pretendo Legal, levar os legal. dois. E a parte dos quadros, né, que eu comecei a fazer agora também, que eu quero começar aí a vender também essa parte, a minha artística, assim. Que legal. Eu pintei até hoje um quadro na minha vida. Eu tenho algumas telas compradas aqui, eu não tenho coragem de estragar elas. Mas por quê? Não foi qualquer coisa joga fora. É um bloqueio que eu tenho. Desenhar no papel não tem problema nenhum, não. Agora na tela, cara, falta coragem. Gente. Esse bloqueio eu tenho. Na tela, cara, mesmo que eu não mostre para ninguém. Mesmo que você joga fora e taca fogo, você não consegue. É isso. Gente. Mas uma hora vai rolar. Mas tá ali. Tá 4 anos já guardado as telas aqui, 4 anos. Taca tinta, não precisa nem ser nada de nada. Eu comecei assim, nas telas eu comecei desse jeito. A tela foi muito uma válvula de escape um dia que eu tava, sei lá, precisava extravasar de algum jeito. Eu comecei a tacar tinta, não comprei um Canva grandão, comecei a tacar tinta no Canva, assim, ó. E as minhas telas são geralmente assim. Quando eu quero sair dessa parte do briefing e de ter um briefing certinho, tanto da estampa quanto sair do briefing, sabe? Só simplesmente deixar fluir a criatividade, a tela é bom que ela é grandona,
Então eu posso sair rabiscando assim, e sai umas coisas que eu fico chocada. Eu falo, gente, eu sei desenhar, não é que eu sei desenhar. Que massa. Engraçado, lá atrás, quando eu saí do bloqueio criativo, eu fiz isso só que no sketchbook. E começar a fazer de qualquer jeito, rabisco, e no final você fala, cara, olha, não é que fica bom? Não é que Não eu é que sou fica burra? bom, né? É tudo trava, né? É tudo trava. Muito. Que A gente legal. tem esse bloqueio, né, como artista. Pelo menos eu tenho um pouco disso às vezes, assim. Eu olho e falo, gente, isso aqui não tá bom, isso não tá bom, não vou nem mostrar pra ninguém. Aí você mostra às vezes pro cliente, mostra pra pessoa, a pessoa ama. Eu tô pintando Isso. uma tela ali de um leão que um cliente meu, uma pessoa na academia, viu meu Instagram, gostou e pediu pra pintar um leão pra ele numa tela. Eu tô morrendo de medo, né, mas essa semana, mas vamos, né, vamos pintar. E eu fiz o sketch para ele, mostrei. Eu particularmente não gostei. Eu mudaria um monte de coisa. Ele apaixonou com o desenho. É exatamente isso que eu queria. E é muito isso que a gente falou antes, né? Eu gostei, eu não gostei, eu mudaria. O olho eu achei que ficou esquisito, eu achei que ele ficou com cara de drogado, eu achei que ele ficou muito esquelético. Eu achei que as folhas que ele botou lá no. Eu não gostei, mas o cliente amou. Então eu É falei: você isso. gostou? É isso. Eu vou pintar do jeito que. E ele ficou super satisfeito. Que legal, cara. Isso em todas as áreas. E é isso, puxa pra ilustração quando eu vou esperar tá pronto pra ir pra cima, né? Cara, às vezes você não gosta, você não tá pronto, mas é o que o mercado tá querendo. Alguém quer algo que você tá... Alguém tá querendo hoje o que você tá produzindo hoje, né? Você só tem que levar até essa pessoa. E se não vai descobrir isso parado. Porque essa pessoa lá que tá querendo você não tá te procurando, nem sempre tá te procurando, né? E Então é por isso que... 99% não vai te achar, porque você não tá nem Não. movimentando nada. Hoje nem o próprio algoritmo do Instagram não entrega, né? Que deveria entregar, não entrega. Então só postar não é o suficiente, cada vez menos suficiente, né? Tem que estar ativo, cara. Tem que estar Eu ativo vou te mesmo. falar que eu não uso mais Instagram para essas coisas. E foi libertador. Essa outra Como é que coisa você do curso faz? foi libertador não precisar de ficar nessa loucura de produzir conteúdo para o Instagram, porque eu achava na minha cabeça que era só ali que eu ia conseguir cliente, que eu tinha que ficar postando conteúdo, essa loucura. Eu faço o seu método, né? Que é mais o Behance, o método todo de prospecção. Então, assim, eu tenho o Instagram do estúdio, que eu posto lá, mas eu não fico focando no Instagram. Eu só posto e a minha prospecção é em outro lugar, assim. Demais, cara, que mais. Isso é mais uma coisa que não tem preço, né? Essa tranquilidade, né? Nossa, não tem. Não tem. O Que curso me legal. trouxe muita tranquilidade, assim, e saber que existe um caminho. E eu consegui traçar um caminho na minha carreira de acordo com o que eu quero, né? Porque tem gente, às vezes, que vai estar ouvindo a gente que não quer tanto freelance, às vezes quer trabalhar numa agência, ou às vezes quer ir para outra área, às vezes de gamer. Então, assim, eu acho que eu acho não, né? Isso é adaptável para todos os mercados de acordo com o que você quer, de acordo com o que você sente segurança em fazer. Então, você consegue adaptar para você ir para o rumo que você se sente bem, que você quer na sua carreira. Isso não tem preço, não tem preço. Que demais, sensacional. Galera, quem quiser conhecer o trabalho da Renata, quem quiser contratar uma pintura de um leão com olho de drogado, aqui embaixo na descrição, aqui na descrição tem o Instagram da Renata para conhecer o trabalho dela. Esse episódio de hoje foi patrocinado pela Menotex, né? Manutex. 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 Pela Farm, pela Manutex. Imagina, brincadeira. Renata, brigadão pela tua participação. Muito legal ver a tua trajetória, que tá aí decolando em ascensão ainda, vai muito longe ainda, tá? Todo sucesso para você. Brigadão demais pela tua participação. Eu que agradeço a disponibilidade e agradeço ao Ilustra S.A., que realmente me tirou de um lugar que eu achava que não era possível e abriu um mundo de possibilidades. Então, te agradeço muito por tudo do curso, por me chamar, agradeço toda a sua equipe. E é isso, obrigada. E Imagina, a gente que agradece pela confiança. E galera, brigadão mais uma vez por mais um episódio aqui do podcast Vida de Ilustra e a gente se vê no próximo. Até mais.